Tarcísio e o Bolsonaro estão perdendo muito capital político por insistir na candidatura do Ricardo por palavra, que é o que eu te falei. Na política, a sua palavra vale muito. Não, assim, você não tem jeito de voltar. A palavra é só pro povo que não adianta, né? Mas entre eles funciona muito. Mas assim, se o Bolsonaro deu a palavra, o que eu enxergo? O Bolsonaro não vai causar uma cisão com o Marçal. Não, mas não tem feito. Mas ele não tá com ele. Esse que ficou pior. Dá aquela impressão que não é que dá uma cisão com o Marçal. Dá uma impressão que ele já não tá na campanha do Marçal. E não ia ficar, não fica muito ruim pro governador, o Tarcísio, e pro Bolsonaro. Aí o Marçal vai e ganha uma campanha dessa. Não vai ficar bonito pra eles, não, cara. Vai ficar ruim se no segundo turno, por exemplo, se tiver segundo turno, se num segundo turno eles não apoiarem o Marçal. E se não tiver segundo turno esse cara ganhar, como que vai ficar? Sim. Aí eu acho que cria-se uma terceira força no Brasil. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 37º episódio e a gente tá chegando no fim da nossa segunda temporada, né? Porque cada temporada vai ser 20 entrevistados e lembrar o pessoal que hoje a gente tá fazendo o nosso livro da nossa primeira temporada. Daqui uns dias eu tô aqui apresentando para vocês. Cada capítulo é destinado a cada convidado que passou por aqui e eu coloco nele tudo aquilo que eu aprendi com esse pessoal. E eu quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal, porque eu estava vendo na plataforma, 85% das pessoas que acompanham o nosso programa não é inscrito. E hoje a gente já passou de 1.600 inscritos, tá bom? Muito obrigado a você que é inscrito e a você que não é inscrito, se inscreva. E o nosso convidado de hoje, ele é consultor político, membro do CAMP, Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político do Brasil, jornalista, palestrante e especialista em comunicação e marketing eleitoral, com aperfeiçoamento pela Escola Política nos Estados Unidos, a George Washington. Trabalha na política há mais de 12 anos e já coordenou diversas campanhas eleitorais no Brasil. Eu estou aqui com ele, Paulo Ricardo Bonfim. Paulo Ricardo, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa. Para mim é uma honra estar aqui, muito grande. Eu já sou um telespectador, já assisto, já assisti vários programas aqui. Parabéns pelo projeto, por iniciar esse projeto numa cidade, né, pequena e que você tem sido protagonista disso aqui. Isso é muito importante, se levantarem pessoas como você aqui. Muito importante também para ouvir história, para receber a cultura das pessoas da cidade, né? A gente com certeza aprende muito assistindo o programa e para mim é uma honra muito grande estar aqui participando com você. Ô Paulo Ricardo, a honra é toda nossa aqui. A Vivimar Alimentos, você conhece a Vivimar, né? Conheço. Vai presentear você com o nosso kit dos nossos produtos. Você cozinha, Paulo Ricardo? Não, mas minha esposa cozinha. Essa aqui é a coxa desossada recheada. Isso aqui é para facilitar até quem não cozinha, viu? Esse aqui é o filé de coxa. Quem gosta de fazer um churrasquinho. E esse aqui é a sobrecoxa temperada. Gourmet, os produtos nossos que tá prontinho para assar, muito só obrigado. Colocar. Sabe o que tá acontecendo? O pessoal tava perguntando para mim assim, Marcelo, como que eu faço para mim ter acesso a esses produtos? Ó, eu vou deixar um telefone aí embaixo, que é do Paulinho, vendedor nosso, e os kits que ele vai ter para poder oferecer para você também. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato com esse telefone aí, tá bom? Ô Paulo Ricardo, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Deixa eu te falar, o que te levou a estudar jornalismo? O jornalismo, ele foi, na verdade, uma ferramenta, né, para eu que gostava muito de política. Então, a política... A política, assim, ela sempre me modelou muito. Porque aqui em Miguelópolis, você sabe como funciona, né? E eu, quando criança aqui, participava muito das eleições. A nossa família sempre foi muito envolvida com política, mesmo não tendo candidatos, mas nossa família sempre foi muito envolvida. Então eu ia nos comícios, fazia campanha de rua, via todo aquele movimento, aquela mobilização política, e eu fui me apaixonando desde criança, né, na política.
E aí eu comecei a fazer política dentro da escola, com os grêmios. Na época eu ainda era criança, devia ter uns 10 anos, 11. Nossa. E a gente já começou no Objetivo, né, que era onde eu estudava aqui, junto lá com a Bia, que era diretora da escola. A gente criou um grêmio estudantil na Que escola legal. e a gente fazia eleição lá. Então eu nunca fui o candidato, eu sempre era o marqueteiro, Aham. porque a política de bastidor, ela me encanta mais, né, do que Os bastidores. do que Aham. o ser candidato, né? Uhum. E aí, desde aquela época, já vem desenvolvendo uma paixão no meu coração da política. Eu sou muito apaixonado, né? Uhum. Gosto muito de política. E aí eu comecei a estudar um pouco mais profundamente a política, né? Para Uhum. entender os movimentos, os tempos, como é que funciona uma eleição, o que Uhum. decide o voto, como é que funciona a cabeça do eleitor para ele escolher votar em alguém. E eu comecei a me aprofundar e descobri, dentro disso, que a opinião das pessoas, a percepção das pessoas tem muita relação com a influência dela no voto. E Uhum. aí o jornalismo foi a ferramenta que eu encontrei para entender um pouco melhor a construção da opinião, a construção da percepção nas pessoas, para que elas também mudem ali o sentido do que elas pensam, o jeito que elas vivem. A gente geralmente muda de opinião baseado na opinião de outra pessoa, ou baseado num livro que a gente leu, que alguém Uhum. escreveu, baseado no que alguém falou pra gente. Então sempre tem opiniões e pensamentos disponíveis, né, das outras pessoas nos relacionamentos que a gente tem no dia a dia. Essa transformação, essa metamorfose vem através das palavras, né, dos Sim. outros. Então é por isso que a língua é uma ferramenta muito poderosa e eu acredito ainda que o jornalismo é uma ferramenta que une isso tudo e faz você ver o quanto a palavra é importante na hora de ser falada, na hora de ser comunicada. Dentro da comunicação, eu acreditei que o jornalismo era o que mais tinha minha cara para entrar nesse mundo da política mesmo direto. Se a gente refletir sobre a palavra mesmo, a gente via o tanto que é poderosa, porque na própria Bíblia fala que Deus fez o mundo pela palavra, né? É E isso. tudo primeiro a gente pensa, fala e depois age, né? É. Ô Paulo Ricardo, isso é interessante. E como que foi a sua na faculdade de jornalismo, assim, que experiência que você teve ali dentro que foi te dando mais noção que você estava no caminho certo, assim, que você, Uhum. no seu propósito, assim, a seguir? Eu sempre busquei muito estar envolvido com a política de uma maneira ou de outra. Uhum. Na faculdade, eu já fiz jornalismo pensando na política. Então, eu nunca, dentro da faculdade, pensei em talvez ser um jornalista, um Uhum. apresentador, um âncora. Mesmo que eu fosse para essa área, eu ia para política, para o programa Entendi. político e tudo mais. E aí acabava que o meu editor na época, o Kelvin, quero até mandar um abraço para ele vai assistir em algum momento, ele acabava me colocando mais nessas pautas. Porque ele Uhum. via minha paixão na política. Então, sempre que eu trabalhei Aí você como estagiário trabalhava na na onde? Record. Ah, aham. Trabalhei como estagiário na Record. E aí, o Kelvin, que era o meu editor, acabou vendo essa paixão minha por política e Uhum. toda a pauta política que tinha, É tipo, ele mandava eu. Porque uhum. eu estudava, eu aprofundava e eu fazia uma matéria muito completa mesmo. Porque Uhum. eu gosto muito daquilo. Então, ele viu aquilo. E aí aquilo ia me motivando mais. Uhum. Ia me fazendo me apaixonar cada vez mais. Eu ia começando antes de fazer a pauta de entrevistar um prefeito, ou de entrevistar alguém, eu acabava conversando com essa Uhum. pessoa ia me contando de bastidor política, porque uma coisa é o que ela fala na frente da câmera, outra coisa é o que ela conversa Uhum. no Em off. grupo. E aí eu ia entendendo, eu ia vendo quanto esse mundo da política é interessante, o quanto as articulações, os relacionamentos são fundamentais, né? E ia me apaixonando cada vez mais. Então a Record ajudou muito, né, nesse processo meu de me apaixonar ainda mais pela política. Você fez estágio lá? Fiz Quanto estágio tempo lá. você ficou? 2 anos eu fiquei como estagiário E da era, Record. era de reportagem de TV Fazia mesmo? tudo. É. Na TV, Aham. então eu ia, fazia pauta, né, no Pauta. computador, eu Aham. Eu ia criava te a perguntar se você pauta, fazia pauta. Você fazia fazia, também? Uhum. fazia a pauta, eu passei por todos os processos, todos os cargos ali do jornalismo dentro da TV, para eu aprender, inclusive pela edição. Então eu fazia a pauta, eu construía relacionamento, porque as fontes no jornalismo são tudo, né? Uhum. São elas que te alimentam.
Então, construía fontes, aprendia a construir relacionamento de confiança, porque um relacionamento com uma fonte é um relacionamento de confiança. E hoje, para a política, isso é fundamental, porque o político confia muito mais na sua palavra do que num papel, por exemplo. Você pode fazer o contrato que for com ele. Às vezes ele assina até sem ler, mas se você deu a sua palavra, é aquilo lá que vocês vão cumprir e pronto, entendeu? E isso, na TV, me ensinou muito. Legal. Né, esse relacionamento de confiança com a fonte, da fonte passar uma informação, ninguém pode saber que foi ela, mas você saber como construir aquela informação, como divulgar aquela informação de maneira verdadeira, checando os fatos. E eu fazia tudo isso na época da Record, continuo fazendo hoje na política, aprendi muito. E também saía pra rua, para entrevistar as pessoas, fiz muito factual, que a gente chama factual, é aquelas matérias, acidente, bandido preso, meio da Atena, sabe? E aí eu fazia muito factual, ia entrevistar bandido, colocava o microfone para eles falarem, então tive muitas experiências já, experiência de acidente que era meio até traumática para mim, eu odiava fazer, mas E você via, né? via. Cheguei uma vez na rodovia, tinha uma pessoa que tinha sofrido um acidente de moto, né, tinha trombado com um caminhão, e quando eu cheguei, nós chegamos primeiro que o IML lá, que é a polícia, e tava os pedaços de corpo tudo esparramado, enfim, e é traumático. O jornalismo te proporciona esse tipo de coisa. E o jornalismo político também, você acaba conhecendo muitas pessoas e vendo muitas coisas nos bastidores da política que te traumatizam um pouco. Não é um corpo jogado, mas são conversas que você fala, não é possível que ainda exista isso e uma pessoa que tem um desejo genuíno de fazer uma mudança na sociedade conversa disso ainda, entendeu? Mas aí eu fui aprendendo a lidar com esses choques. Então hoje eu consigo assimilar, entender, mas não entrar em choque mais. Mas você consegue manter a emoção tranquila? Tranquilo. Isso é bom, você fica mais sereno. Ô, Paulo Ricardo, deixa eu te perguntar, a gente sabe que toda profissão, todo negócio, até começar a engrenar direitinho, a gente poder ter a benção de poder viver daquilo que você gosta e aquilo te proporcionar a sua vida, é muito bom. Quanto tempo demorou para você viver desse negócio, para você ter lutado até falar assim, não, agora eu vivo daquilo que eu gosto de fazer? Eu sempre lutei muito dentro dessa área, né? Viver, a gente vai vivendo. Agora, conseguir ser reconhecido no mercado demorou um tempo, porque eu me formei em 2012, aproximadamente. 2012 foi a primeira campanha de prefeito que eu ajudei a fazer. Eu fui estagiário de roteirista na campanha de TV da delegada Graciela, como candidata a prefeita lá em Franca, em 2012. Foi a primeira campanha que eu efetivamente participei como um profissional, recebendo para fazer. Mas como um estagiário ainda, dentro da campanha de roteirista. E a partir de 2014, que foi a campanha do Lula, da Dilma, a primeira campanha da Dilma, se eu não me engano, segunda campanha da Dilma, desculpa, reeleição da Dilma, foi a que eu já trabalhei mais dentro das campanhas, já participando mais. Eu participei da campanha do Pimentel lá em Minas Gerais, porque eu participava de um grupo político do MDB lá em Uberaba, porque nesse momento eu já estava trabalhando como assessor de imprensa na prefeitura de Uberaba. Então, quando eu saí da Record, eu tive a oportunidade de ir para Uberaba como assessor de imprensa na prefeitura. Então, eu trabalhava com o Farrim, que é aqui de Miguelópolis, ele era secretário de saúde na época, me convidou para fazer assessoria de imprensa dele, fiquei 2 anos com ele lá em Uberaba. Só que a gente tem um propósito na vida, quando a gente tem um propósito na vida, tudo que vai acontecendo vai te conduzindo para aquele caminho, né? E aí eu sempre tive vontade de ser marqueteiro. De ser, hoje a gente chama de consultor político, que é um nome mais bonito. Mas é o que eu falava, é o marketing, é o marqueteiro que precisa de marketing. Então, assim, eu quando estava em Uberaba, na Secretaria de Saúde, eu já pensava, eu quero ter minha agência de marketing político. Eu quero ser marqueteiro de campanha, eu não quero ficar trabalhando como assessor. E aí, em 2014, quando acabou a campanha da Dilma, 2014, eu decidi abrir minha agência. E o primeiro que me deu a oportunidade foi o Walter Gama Terra, prefeito de Ituverava.
E aí, Onde que você montou sua agência? Que lá em cidade que era? Tuverava. Ah, em Tuverava. Foi porque ele foi o candidato, foi o prefeito que me deu a Entendi. oportunidade. Você já foi pra lá. O que que eu fiz? Eu estava trabalhando como assessor, né, Uhum. na secretaria de Uberaba, e aí eu já saí procurando alguns potenciais clientes que podiam ser meus clientes, para eu Uhum. conseguir abrir a agência Já já trabalhar. com cliente. Uhum. E o Walter me deu essa oportunidade, essa primeira oportunidade. Eu já tinha experiência, já estudava, nesse período eu já tinha 6 especializações Ixi. em pesquisa eleitoral, em marketing pré-eleitoral, pós-eleitoral, mandato, gestão. Então já tinha essas especializações, mas ainda não empreendia, né? Uhum. Ainda era um funcionário. Mas o Walter me deu a oportunidade de empreender e eu abri minha agência para atender o Walter. Daí, depois que eu abri a agência, as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a conseguir outros clientes, comecei a Que é conseguir. natural, né? A É gente fica com medo de natural. fazer e já abriu, aí É, começa, né? Mas continua. E aí a gente começou a expandir, né? Crescer, eu comecei a ficar um pouco mais conhecido, né? Ainda a primeira campanha mesmo, de verdade, que eu fiz eleitoral como coordenador, né? Como marqueteiro, foi a do Luiz Araújo, que é o atual prefeito de Ituverava. Na época eu fiz em 2016 a primeira campanha dele, ele era um vereador, né? E estava se lançando candidato a prefeito. E naquela oportunidade, eu conheci um mundo de política de campanha que até então não conhecia. Você entrou dentro de uma bolha que você não É, conhecia mesmo. por quê? Porque você tá na política, trabalhando na campanha é uma coisa. Você coordenar estrategicamente uma campanha, ouvindo e vendo informações de todo o ambiente eleitoral para tomada de decisão Uhum. é outra coisa. Você lidar com gente falsa que tá dentro da sua equipe, gente que tá te traindo, gente que tá te Tem, né? passando informação errada para você poder fazer a campanha de maneira errônea. Então você tem tudo isso dentro da campanha que você tem que lidar, né? Que você tem que conduzir. E eu, muito novo ainda, né? 2016 eu tinha 26 anos, não tinha essa experiência de vida, e confiava em Uhum. todo mundo, acreditava em todo Uhum. mundo, né? E essa campanha me criou muita casca, né? Essa foi uma campanha, a campanha de 2016 para mim foi uma das campanhas, foi a minha primeira, mas foi a que me deu casca para suportar esse mercado do marketing político, Uhum. porque as pessoas tendem a ver a política como um centro de corrupção. E na verdade não é isso. E existe muita gente boa na política. Eu acredito. Mas o grande problema da política é o relacionamento. Porque você tem pessoas de vários perfis diferentes, com vários interesses diferentes dentro da política. Eu não estou falando só de interesse de dinheiro, interesse de poder, interesse de Uhum. posição, interesse de tudo. Uhum. E dentro desses interesses, você saber conduzir da melhor forma, sabendo que tem uma pessoa, por exemplo, do seu lado, que tá te traindo, que tá te passando informação errada, ou que tá dentro da campanha só para pegar a informação e levar para o outro, Tem por isso exemplo. mesmo, igual aqueles Muito, espiões de guerra mesmo. muito. A campanha eleitoral é uma guerra. E aí você tem que começar a ficar atento com as pessoas, com os comportamentos, e isso você só aprende com o tempo. Você vai fazendo campanha e vai detectando mais ou menos os comportamentos das pessoas. Você vai conseguir descobrir, às vezes, se o cara for. Se você já tiver esse feeling mais apurado, Uhum. igual hoje eu tenho um feeling que é mais apurado para lidar com isso, pelo processo, mas ainda muita gente me escapa, porque é natural. Mas aí eu vou aprendendo, eu vou ouvindo, vou observando. Na minha posição dentro da política, eu observo muito mais do que falo Uhum. hoje, porque para mim é importante entender quais são os interesses de cada um dentro de Do uma ca- campanha eleitoral, porque não é só o prefeito, não é só o vice. Você tem um monte de gente envolvida. Na campanha prefeito é só o cabeça. E aí, dentro dessa estrutura eleitoral, você tem pessoas de todos os segmentos e gente de tudo quanto é tipo. Porque a gente fala, para fazer comunicação para um candidato, é diferente de fazer comunicação para um sabonete. Hum. Porque as pessoas falam, marketing é tudo a mesma coisa. Você faz o marketing para o candidato como se ele fosse um produto. Impossível Uhum. fazer marketing para ele como se ele fosse um produto, porque ele tem sentimento, ele tem emoção que domina. E num dia ele tá bem, no outro dia ele tá mal, num dia ele tá ação, no outro dia ele tá bêbado. Então, é difícil você conduzir uma campanha de um candidato sabendo que a esposa tá palpitando toda hora, o cunhado tá palpitando toda hora, os filhos tá enxerindo na campanha. E você tem que ouvir todo mundo, lidar com tudo isso e ainda
construir com o candidato a estratégia, a melhor estratégia. Porque o candidato é o seguinte, ele tá comigo aqui agora, tá me ouvindo o que eu tô falando. Eu, às vezes, conduzo de uma forma. A esposa dele tá do lado, vai querer dar um palpite. Se eu falar, não, ó, você não entende, deixa que eu faço, tal, o cara vai sair daqui comigo, ele vai pra casa dele com a esposa. Fica com raiva de você ainda. Às vezes sim, mas às vezes ele briga com a esposa. Também pode ser um Então, assim, você tem um monte de problema que você precisa conseguir lidar, que tá muito além da comunicação da campanha eleitoral. Então, a gente vai aprendendo isso com as experiências que a gente tem nas campanhas e sabendo lidar com cada tipo de pessoa de maneira diferente. E a campanha de Ituverava me ensinou isso. Isso em 2014. 2016. 2016. Que foi a primeira campanha que eu fui o marqueteiro. Da sua agência. Da minha agência você empreendeu e começou. Isso. Mas desde 2014 eu já atendia mandatos. Que foi o que o Walter me proporcionou os 2 últimos anos de mandato dele. Foi nossa agência que cuidou. Em 2016 foi a primeira campanha que eu fui o marqueteiro, que eu fui o coordenador de tudo. Ô Paulo Ricardo, como que é lidar? Eu fico pensando assim, porque o político que tá no... a vaidade toma conta, né? Como que é lidar com a vaidade desse pessoal? Você querendo instruir alguma coisa, não gera neles. Ou todos eles têm humildade para não, eu quero te escutar. Como é que você faz com a vaidade? É que depende muito da posição. Porque você tem políticos que são mais humildes, mais dispostos a ouvir. E você tem políticos que são um pouco mais arrogantes, mais vaidosos, né? No nosso mercado, a pessoa que contrata um profissional de marketing político, que é o meu caso, é porque ela acredita que ela precisa de ajuda em algum setor específico. Certo. Então, eu já entro com essa chancela. Essa predisposição de querer... Então ele já tá pronto para me ouvir. Sim. E eu já cobro caro para ele dar valor na minha opinião. Porque se ser um assessor do político e se ser um marqueteiro contratado é outra coisa. Porque a pessoa me contrata porque eu tenho experiências de outras campanhas que eu posso agregar na campanha dela. O assessor só convive com aquela pessoa todo dia. Então ele não consegue ter uma visão geral sobre tudo. Por isso que, geralmente, as grandes campanhas contratam um marqueteiro de fora, porque já tem experiências de outras campanhas. O que deu certo, o que deu errado. Um projeto, um plano de governo que a gente pode tirar de lá, pôr aqui e tudo mais, fazer isso. O marqueteiro tem essa habilidade. Mas políticos são personalidades. E assim, cada um tem a sua. Nessa eleição, por exemplo, agora em 2024, tá conversando isso com a minha esposa, isso é interessante. Porque nós estamos fazendo campanhas de 5 prefeitos aqui no estado de São Paulo. E um com uma personalidade completamente diferente do outro. E a gente tem que saber lidar com tudo, e equipes diferentes, porque assim, dependendo da liderança do prefeito, ele contrata equipe baseado na cabeça que ele tem, na liderança que ele tem. Faz acordo baseado nos valores que ele carrega e tudo mais, né? Então acaba que você começa a lidar com um monte de gente diferente, um tipo diferente do outro. E assim, pra mim, né, é muito importante isso. Não só pra eu aprender a lidar... você deve aprender muito com isso, né? Não só para eu aprender a lidar com todo tipo de gente, mas para eu absorver as experiências deles. Porque eu pego muito político, por exemplo, que é candidato à reeleição. São políticos que já participaram de outras campanhas que não foram comigo e que têm experiência. Então, esses políticos, eu absorvo muito deles. Aprendo muito com eles. Então, muito mais do que a especialização que eu fiz nos Estados Unidos, a minha formação, as outras 6 especializações que eu fiz, muito mais do que esse estudo que é constante, que é recorrente, as experiências que a gente absorve, as conversas que a gente tem, que é o que você estava falando, você está escrevendo um livro baseado nisso. A gente aprende muito mais nisso do que em todo estudo que a gente, toda bagagem que a gente carrega. Então, ter experiências em campanha eleitoral é o que diferencia, no meu mercado, é o que diferencia. O político, quando vai me contratar, ele fala assim, o que você já fez? E ele nem pergunta o que eu já ganhei. Porque ganhar ou perder a eleição é parte do jogo. Todo mundo quer ganhar, mas é parte do jogo ganhar e perder. Mas ele quer saber as experiências. Porque até na eleição que você perdeu,
Você tira Você um aprendeu. monte de experiência. Qualquer coisa você aprendeu. Pra você tirar daquela eleição e pôr na campanha dele. Então o político não contrata o marketing, ele contrata a experiência que você tem. É isso aí em tudo, viu, Paulo Ricardo? A gente É. acha que essa, mas no setor nos setores do mercado é isso também. Deixa eu te falar, vamos falar um pouco sobre a personalidade do eleitor. Você falou um negócio no começo, isso aí me encanta um pouco. Eu poderia dizer que o eleitor brasileiro ele tem uma característica totalmente diferente. A gente não pode nem ficar comparando assim. Aham. Mas dentro do Brasil existe personalidade de perfis de eleitores diferentes. Por exemplo, o pessoal de São Paulo com o pessoal do Sul, o mineiro. Existe também? Você acha que existe? Existe porque a percepção de mundo é diferente. Uhum. Cada um tem necessidades específicas em cada área, cada região que vive. Então, o eleitor, ele leva em consideração a percepção que ele tem naquele momento para ele tomar a decisão do voto. Uhum. Ninguém se convence e fica com aquilo pro resto da vida. A pessoa vai sempre mudando de acordo com a percepção. Então, quando a pessoa tem uma percepção de que a vida econômica dela tá muito ruim, ela vai votar num candidato que vai potencialmente Fala fazer ela economia. ganhar mais dinheiro. Uhum. Quando ela tem a percepção de que ela tá com muito medo de sair de casa por causa da segurança, ela vai votar em um candidato que vai fazer. Então, assim, cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa vive a vida de um jeito. Mas as motivações que elas têm geralmente estão ligadas a essa percepção de mundo que elas têm. Então é por isso que a imprensa influencia muito. É por isso que as redes sociais influenciam muito. Por quê? Porque tudo isso muda a percepção das pessoas. Quando você assiste da Atena todo dia, você acha que o mundo tá absolutamente acabando. violento e a morte tá em todo lugar e todo mundo é assaltante, você tem medo de sair na rua e tal. E aí você começa a ter sensação de falta de segurança. Quando você é assaltado, cria um trauma, por exemplo, você tem essa percepção. Agora, quando você tem uma doença crônica, tem que ir no postinho todo dia, vai buscar remédio no postinho, vai ser atendido, tal, e chega num dia não tem médico, no outro remédio atrasou para chegar, no outro você... Qual que é a sua percepção? Sua percepção é que a saúde tá ruim. E aí você vai votar em alguém que vai mudar a questão da saúde. E essa é uma camada de votos da população. E tem uma outra camada de votos, que é a população que sente que não precisa do poder público de alguma forma. Que ela sente até, às vezes, um convênio médico, estuda em escola particular, faz a compra dela no mercado, então ela não precisa exatamente do setor público. Mas você tá falando aí da classe média, não? Ou Classe até um pouco média baixa? Classe média baixa. Tem algumas poucas pessoas disso. Mas, assim, mais classe média alta. Ah, sim. Que são as pessoas que geralmente direcionam o voto, isso muito depois de 2018, baseado nos valores e princípios que carregam. Antigamente você acha que não? Não. Não era por princípio Não, valor. antes... Mas porque não tinha referência, você acha ou não? É porque assim, a economia pautava muito antes. Sim. Antes, por Sempre exemplo, foi um problema, sempre né? foi problema. É. E assim, eu acredito que, inclusive, até o impeachment da Dilma foi um problema de economia. Não foi um problema de valores e princípios. Tava numa entendeu? crise braba, todo mundo bateu em cima, a imprensa, né? E eu acho que a eleição do Bolsonaro foi um divisor de águas nesse sentido. Porque as pessoas começaram a valorizar o que o outro candidato pensava sobre a vida. Eu ia falar, ele levantou uma bandeira diferente daquilo que você falou de Diferente. valores. Sim. E eu achava, antigamente, então, isso não estava escondido, dormindo, vamos dizer. Que quer dizer que o povo tinha essa sensação, mas talvez ninguém representava ou ninguém levantava essa bandeira. Pode ser isso? No impeachment do Collor, isso ainda foi um pouco levantado, foi um pouco discutido, mas nada como hoje. Porque hoje, por exemplo, isso decide a eleição. Mas deixa eu te fazer uma colocação, então, pra você poder me mostrar, me falar sobre isso. No tempo do Collor, parece que eu vivi essa época, a sociedade, ela não era tão, entre aspas, tão degenerada como hoje. Já existia um pouco mais de... A gente vivia mais os princípios, os valores eram vividos, não eram falados. Depois que foi perdendo, será que isso não tem a ver também? Tem, mas eu acredito que o que mais tem a ver é a difusão da mensagem desses valores. Porque na época do Collor, você não tinha o volume de informação, por exemplo, um celular que você recebe toda hora um vídeo falando sobre como que o PT faz um teatrinho colocando todo mundo pelado, por exemplo, entendeu? Então, assim, você não tinha isso.
pouquíssimas pessoas tinham acesso à informação qualificada. Uhum. O que as pessoas tinham mais acesso era o que assistia na televisão, ou o que ouvia Era o no único rádio. meio que todo mundo via, né? Então, qual que é o problema da televisão? O problema da televisão é o seguinte, eu monto o programa do jeito que eu quero. É. E eu ponho bonitinho lá na televisão pra todo mundo E assistir ninguém do tem jeito que essa eu quero. percepção, né? Antigamente não tinha. Agora na rede social, se eu coloco um vídeo do jeito que eu quero, meu opositor vai e coloca no mesmo momento um vídeo me batendo, exatamente, me contradizendo. Uhum. E aí eu recebo as duas informações ao Aí mesmo você tem tempo. que tomar uma decisão. Exatamente. Você já não toma nenhum lado, você tem que fazer. Então, por isso que antes a televisão era tão influente. Entendi que era só um lado. E agora, da eleição passada de prefeito para essa, a rede social ela se tornou uma ferramenta de trabalho de comunicação eleitoral muito efetiva, de disseminação de mensagens. As pessoas pararam de assistir televisão. As pessoas hoje têm streaming na televisão. Eu não assisto. Faz tempo já. Então, o que as pessoas... Como é que elas se alimentam? Com rede social e com WhatsApp. Então, você recebe informação no WhatsApp, você assiste vídeo na rede social e você pode escolher também o que você quer. Também, né? Isso. Mas assim, você percebe que os algoritmos hoje... aí você começou a fazer um trem, só vai daquilo. É isso. Né? Então, assim, você nunca vai ter... Não é que nunca, né? Você vai ter menos probabilidade de ter o contraditório. É que eu ia falar as duas percepções. Como que eles conseguiram levar isso para as redes sociais? Viu que era uma necessidade, né? Os controladores do mundo. E eles entendem o seu interesse. O que você gosta de assistir. Então, eles têm todas essas informações. E a gente, para fazer campanha eleitoral hoje, por exemplo, a gente trabalha com isso no tráfego pago. Direcionando os conteúdos e sabendo, né, os segmentos para poder entregar para a população aquilo que ela quer ouvir, que ela tem interesse de ouvir, né? A gente usava muito pesquisa de rua, tal, usa ainda, pesquisa, né? Mas hoje, em termos de percepção e de qualidade de informação, a rede social te mostra muita coisa. A eleição lá em São Paulo tá tendo essa reviravolta até na própria mídia. Não sei se é meu algoritmo que mostra, mas parece que, em geral, tá tendo um foco maior por conta do Pablo Marçal, por conta das mídias sociais. Que ele chegou já na frente de todo mundo nesse sentido. Sim. E será que tá levando agora? E o que você acha disso? O Pablo Marçal, ele descobriu, né, e trouxe para o Brasil, ele foi um pioneiro nisso, o poder dos microconteúdos. Então, ele soube, e ele descobriu também que a rede social é algo que é uma vida paralela da pessoa. Se você for olhar, por exemplo, naquele aplicativo que mostra o tempo que você fica no celular, dificilmente você acha uma pessoa que passa menos de 4 horas, 5 horas por dia na rede social. Nossa. Então, assim, é uma vida paralela. Você passa acordado quanto tempo? Vamos imaginar que a pessoa comum durma 8 horas por dia. Você tem 16 horas para viver. Dessas 16, 5 horas você passa na rede social. Então, assim, você percebe que a rede social começou a ter uma dominância na opinião e na percepção das pessoas muito grande. O que o Tarcísio fez, por exemplo, para reverter a situação dele aqui em São Paulo contra o Haddad e o Rodrigo Garcia? O Haddad se colocou, né, se posicionou como o cara da economia e tudo mais. O Rodrigo Garcia se posicionou como um cara municipalista, que entendia as dores do município, tanto que ele teve muito mais influência com grande parte dos prefeitos do estado, se eu não me engano, mais de 90% dos prefeitos apoiaram o Rodrigo Garcia. E o Tarcísio veio como o cara do Bolsonaro. Então, o que aconteceu dentro disso? A campanha do Tarcísio começou a mudar a percepção da população através das redes sociais. E foi uma coisa interessante, porque eu acompanhei um pouco de dentro essa campanha, que eu participei um pouco da campanha de governador. E aí eu via que, no começo da campanha, a segurança era uma preocupação de 7% da população. Aí eles começaram a soltar nas redes sociais, a disseminar microconteúdos e cortes de vídeos onde o marido batia na mulher, na frente dos filhos, o cara do iFood ia assaltar uma pessoa, roubava dela, depois dava um tiro e matava. E isso começou a disseminar na internet esse tipo de vídeo, expondo a falta de segurança pública no estado de São Paulo. E é interessante, o que deu a guinada no Tarcísio foi a segurança pública. Porque as pessoas começaram... Não foi nem as obras que ele fazia como ministro. Ele foi
o povo começou a dar valor nele através da segurança pública, porque começou a se sentir inseguro. A preocupação que era de 7% foi para 19%. De falta de segurança pública. E aí o Tarcísio começou a crescer e começou a aparecer um pouco mais. Aí durante a campanha você vai explorando outros assuntos e vai crescendo. O Tarcísio é uma pessoa muito inteligente, muito querida e sabe que ganhar o coração do eleitor, a cabeça do eleitor, né? Tem pagado um preço muito alto por causa dessa campanha de São Paulo, mas ele, assim, ele nunca foi, na minha visão, um bolsonarista raiz mesmo, Não, como ele nem na, mesmo disse. nem na visão de um bolsonarista. O bolsonarista, não digo bolsonarista, mas o cara de direita que acompanha política nunca, sempre soube que ele é petista, veio do PT, né? Então, assim, ele explorou a imagem do Bolsonaro e o bom governo que ele fez junto com o Bolsonaro, que ele foi um ótimo ministro do Bolsonaro. Entregou muitos resultados. Então, ele explorou muito bem isso, a população de São Paulo acreditou no trabalho dele e ele foi para o segundo turno. Então, isso foi importante naquele momento para dar essa guinada nele. Porque o mais difícil é a pessoa sair dos 4% e ir para os 20%. É o mais difícil, que é o que o Marçal conseguiu fazer agora. Então, essa é a grande virada de chave do Marçal na eleição. Ele fez isso como? Mudando a percepção das pessoas dos candidatos que estavam postos na mesa. As pessoas pararam de se preocupar, talvez, com a vida cotidiana delas e começaram a entender que existe um movimento político dentro da cidade de São Paulo que colocava todos os candidatos mais ou menos ali no mesmo espectro e que não tinha ninguém diferente. Por mais que o Bolsonaro esteja apoiando o Nunes e o Lula esteja apoiando o Boulos, o Nunes não é direita do Bolsonaro e o Boulos não é esquerda do Lula. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a enxergar que é todo mundo a mesma coisa. Sim, isso tem uma sensação estranha. Mas isso muito pelo que o Marçal começou a produzir de microconteúdo. E aí ele Por quê que eu dou isso como garantia? Porque antes do Marçal divulgar isso, ninguém tinha essa percepção. O povo começou a ter essa percepção depois que o Marçal começou a publicar. Igual o Nunes lá, eu lembro na época da pandemia, ele era muito. Falava muito mal do Bolsonaro e era a favor mesmo de lockdown. Parecia que ele era do time que queria fechar tudo. Não era? Eu lembro disso. Eu falei, meu, São Paulo, assim, o que me lembra é por conta disso. Agora eu não sei histórico político nem nada. Realmente você tem razão. O que me trouxe eu saber o histórico político dele foi o Marçal mesmo. Foi o Paulo Marçal. Porque aí deu aquela sensação, assim, pro pessoal da direita, vamos dizer, o da direita, né? São Paulo não tem candidato de direita. E o Bolsonaro, e o pior, e o Bolsonaro, que é o nosso braço direito, vamos dizer assim, tá apoiando alguém que não é de direita. Que é gente que é contra os princípios, que é aquilo que você falou no começo, que hoje é uma bandeira que levanta, que é os valores, os princípios, valores. Aquele rapaz, o Bolsonaro tá com ele. Aí vem um doido de cá, que levanta a bandeira de direita, moraliza até o presidente. Sim, pois não é. É o que está acontecendo hoje. O Tarcísio e o Bolsonaro estão perdendo muito capital político por insistir na candidatura do Ricardo por palavra, que é o que eu te falei. Na política, a sua palavra vale muito. Não, assim, você não tem jeito de voltar. A palavra dele é só pro povo que não adianta, né? Mas entre eles funciona muito. Mas assim, se o Bolsonaro deu a palavra, o que eu enxergo? O Bolsonaro não vai causar uma cisão com o Marçal. Não, mas não tem feito. Mas ele não tá com ele. Esse que ficou pior. Dá aquela impressão que não é que dá uma cisão com o Marçal. Dá uma impressão que ele já não tá na campanha do Marçal. E não fica muito ruim pro governador, o Tarcísio, e pro Bolsonaro. Vamos supor. Aí o Marçal vai e ganha uma campanha dessa. Não vai ficar bonito pra eles, não, cara. Vai ficar ruim se no segundo turno, por exemplo, se tiver segundo turno, se num segundo turno eles não apoiarem o Marçal. E se não tiver segundo turno e esse cara ganhar, como que vai ficar? Sim, aí eu acho que cria-se uma terceira força no Brasil. Se o Marçal ganhar no primeiro turno. Eu não imaginava isso, pra você ver como que é as coisas. Então aí eu começo a entender o porquê que eles começaram, porque eu acho que foi um jogo errado, de atacar o rapaz. O que acontece? Pro Tarcísio e pro Bolsonaro, pro Tarcísio e pro Bolsonaro, a campanha do Nunes hoje é uma campanha-chave. Por quê? Porque o jogo político do Nunes é um jogo de troca de favores e de apoio. E o Marçal fala aí. Então, o que acontece? O Bolsonaro sabe que se apoiar o Nunes agora,
no futuro o MDB vai estar com eles, ou o Nunes vai estar com eles fazem esse tipo de troca, porque isso já funciona na política há muito tempo. Com o Marçal não existe esse controle. Se o Marçal ganhar a eleição, ninguém vai ter controle sobre ele. O Marçal é um cara que é próprio. O Marçal não tem partido. Tá sozinho, né? Se ele for eleito, vai ser eleito sem partido, sem dinheiro de fundo eleitoral. Então, assim, ele tá num momento, Marçal, que o Bolsonaro teve em 2018. Sim. Com uma diferença. O Bolsonaro era deputado há mais de 20 anos. O Marçal nunca foi nada. Então o Marçal tá chegando do nada, construindo uma campanha do nada entre aspas, politicamente falando, sozinho. E se ganhar a eleição, principalmente no primeiro turno, é uma virada de chave completa para a direita. Por isso que agora parte da direita começou a pôr um pezinho no barco do Marçal. Então o que começa a acontecer? Eu diria, não é uma boa parte da direita, não? Não. O eleitor, eu acho que já tá indo tudo pro Marçal. Tá indo mesmo. Eu tô falando da direita política. A base ali. A base. O que começou a acontecer? Todo mundo tava quieto até então. Porque engolir o Nunes dentro da direita não era fácil. Né? Não é fácil. Então eles ficavam quietos. O Bolsonaro e o Tarcísio tinham um compromisso e ajudaram. Mas agora, com a vinda do Marçal, começou a mostrar claramente a diferença do que é um cara de direita e o que é um cara interessado. Entendeu? E aí o pessoal da direita começou a pôr um pezinho no barco do Marçal. Então você já viu o posicionamento do Nicolas, falando que a luta é contra a esquerda, não é a favor do Ricardo, é contra o Boulos. Então pode ser qualquer um dos dois. O Tarcísio deu uma declaração muito polêmica e, na minha visão, errônea, de falar que prefere votar nulo do que votar no Marçal, e eu acho que isso tira o Tarcísio, separa o Tarcísio da direita do Brasil hoje, que as pessoas já não enxergam nele. É a mesma sensação. Mas o que acontece hoje com o Bolsonaro? O Bolsonaro não falou nada disso. O Bolsonaro, o que ele fez? Vai ter o ato de 7 de setembro, chama o Marçal pra cima do caminhão. Então o Bolsonaro já colocou um pezinho em cada canoa, tá com um pezinho na campanha do Nunes e um pezinho na campanha do Marçal. Por quê? Porque se o Marçal ganha, como eu acredito que vai ganhar, acho muito difícil alguém tirar a eleição do Marçal lá, e o Bolsonaro também tem essa percepção de que a campanha vai cair no colo dele, se o Marçal ganha, o Bolsonaro não fica descredibilizado. Porque você imagina juntar Bolsonaro e Tarcísio num candidato, Lula no outro, e o Marçal ganhar de todo mundo junto. Ia ficar ruim pra essa classe, né? Ia ficar muito ruim. Então, o Bolsonaro, eu acho que ele tá torcendo pra ter segundo turno, na minha visão. Pra ele poder apoiar. Pra ele poder apoiar. Se não tiver. Exatamente. Porque se tiver segundo turno, o Bolsonaro vai pro lado do Marçal e aí a direita não cria essa fissura, vou dizer assim, né? Mas eu acredito que hoje o Marçal, ele é um player à parte que surgiu dentro da política, separado do Bolsonaro. Por que ele se coloca como bolsonarista ainda? Porque para ele é importante não criar uma inimizade com o eleitor do Bolsonaro apaixonado. O que ele faz? O Marçal é um cara que lê muita Bíblia, então ele faz igual o apóstolo Paulo. Ele chega no lugar, se ambientaliza e depois puxa o povo para ele. Então ele chega no bolsonarista, faz o discurso do bolsonarista, mostra que é bolsonarista como ele. A hora que o cara tá confiando nele, ele lança uma semente de dúvida. Aí ele lança, mas será que o Bolsonaro é de direita mesmo? Aí a pessoa começa a pensar porque já tá confiando nele. E aí ele começa a propor ideias diferentes e vai trazendo o cara pra ele aos poucos e vai tirando do Bolsonaro e trazendo pra ele até chegar num momento que ele pode fazer essa cisão. Ou não. Ou pode se manter no grupo bolsonarista, entendeu? Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que o Marçal vai tentar construir uma figura própria política, porque ele tem a intenção de ser presidente da República e ele não vai ficar amarrado em ninguém para falar para ele se é a vez dele ou se não é. Igual o Ciro ficou com o Lula, por exemplo. O Ciro não teve autonomia nem personalidade própria para decidir ser candidato. Ele sempre ficou amarrado a um interesse político. Por isso que ele nunca conseguiu decolar. Ele ficou sempre amarrado porque os outros amarravam ele também, né? Mas ele se deixava amarrar, na verdade. Deixava também, né? Porque ele queria compor. O que ele fazia? Falava, não, Lula, eu te apoio agora e na próxima você me apoia. Aí nunca teve esse próximo. Exatamente. E é o jogo político assim, é o que o Bolsonaro Ricardo, a esquerda perdeu muito com isso, não perdeu? Perdeu muito. Porque a gente vê, o Lula hoje, ele é o presidente, é o líder da esquerda, mas ele matou todo mundo, velho.
Um cara igual o Ciro Gomes, era um cara que, querendo ou não, o discurso dele agrada a gente de direita. Sim. Ele é um cara de princípio, ele tem uns negócios. Mas eles mataram o rapaz. Uhum. Pega aquelas outras. E isso aí, o que você acha no futuro, candidatos de esquerda, quando o Lula aposentar, fazer igual o Biden? Essa é uma incógnita para nós, porque assim, hoje nós temos duas lideranças que são potenciais sucessores do Lula, Ah, quem que que é? é o Haddad e o Boulos. Então nós temos Nossa, mas é muito fraco. não, Nesse nada sentido. comparado ao Não, Lula. então, é o que eu quero. Porque o Lula é uma pessoa muito popular, mesmo, e Uhum. já era popular antes de ser candidato a presidente. A vida inteira, a É, vida inteira. e o Boulos e o Haddad ganhou essa popularidade emprestada do Lula na campanha de Uhum. 2018, né? E depois não teve sequência, né? Ele acabou sendo Mas substituído pensa pelo bem, Lula. entre esses dois candidatos e um Ciro Gomes, meu amigo. Não, de preparo eu não tenho nenhuma Então, dúvida. como que é? Aí É descarta. porque a política não é preparo. A política não é isso, né? Não, a política é popularidade. Popularidade. Então, assim, para você ser um bom candidato, você tem que ser popular, você tem que ser conhecido, as pessoas têm que gostar de você. Tem que ser popular. É O isso. ciclo do voto é o seguinte: primeiro eu te conheço, Uhum. depois eu gosto de você, depois eu confio em você e por fim eu voto em você. Teria que ser ao contrário ali. Eu confio em você antes É, de conhecer. porque assim, não tem jeito da pessoa votar em você se ela não te Te conhecer, é conhecer. Esse é o verdade. princípio básico. Uhum. E depois, não tem jeito dela confiar em você se ela não gostar de você antes. Aham. Porque ela precisa pelo menos ter um elo de ligação para ela passar a confiar e falar: esse cara me representa. Essa pessoa me conhece, ela sabe o que eu tô sentindo. Deixa eu te falar do Pablo Marçal que você comentou aí. Ele deixou claro, antes dele ser candidato, isso aí incomodou também o pessoal de direita. O porquê de que o Salles não saiu candidato. Tipo assim, ele falou, ó, vou sair candidato. Você lembra? Você chegou a ver essas falas dele? Sim. Que ele falou, ó, por que o Salles não foi candidato e nós vamos deixar? Eu não vou deixar, tipo assim, eu não vou deixar esses candidatos que estão aí, então se vocês em 30 dias não arrumar um candidato, eu vou sair candidato. Por que tiraram o Salles da jogada, você acha? Na verdade, o jogo do Salles foi um acordo político grande, que é o que eu tô falando que na política é costume. Acontece isso nas grandes cidades, nas grandes capitais, ó, abre mão do seu candidato aqui que eu abro mão do meu candidato lá no outro estado. Junta comigo aqui que eu junto com você lá no outro estado, na outra cidade. E eles vão, os presidentes É dos meio partidos... geopolítico interno. Uhum. Os presidentes dos partidos vão fazendo essas negociações. Acontece inclusive em cidades-chave, por exemplo, como Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, você tem alguns candidatos lá que são... Nós temos praticamente 2 candidatos que têm potencial de vitória na eleição, mas que são acordos, que é o presidente nacional do partido fala assim, ó, você não vai lançar candidato, nós vamos apoiar tal pessoa, porque em São José dos Campos eles estão apoiando a gente lá. Então, o próprio presidente do partido faz essa ligação. Então, não é eu sou candidato se eu quiser ser candidato. Não existe isso. Só nas cidades menores que às vezes tem pouco interesse, mas quando é cidade pequena com muita arrecadação, por exemplo, Aí tem um já tem potencial, um olhinho maior. já muda. Mas a política, ela é costurada. Sempre, em todas as campanhas é isso. Então, às vezes você começa como pré-candidato aqui e o presidente do seu partido chega e fala assim, ó, infelizmente, Marcelo, não vai ter jeito da gente te dar o partido, pra você sair candidato, porque em tal cidade eles estão apoiando a gente, aqui nós vamos precisar apoiar o fulano. E aí você mata a sua candidatura por um acordo político que nem dependeu, você nem sentou na mesa. Foi só o presidente que sentou na mesa e entregou a cidade em troca de outra coisa que ele queria. Então, a política partidária, ela é mais profunda. E de candidatura, mesma coisa. Então, a política partidária, ela tem o jogo da política, ele é um pouco mais profundo. E aí, se você quiser ir contra o sistema, por exemplo, eles te tomam a nominata, por exemplo. Hoje você é presidente do partido aqui na cidade. Você decide ser candidato a prefeito. Todos os diretórios partidários dentro do município são provisórios. Eles já fazem isso para, se precisar tomar da sua mão, eles te tomam a hora que quiser. Entendeu? Então, assim, acaba que os prefeitos não têm muito controle, a não ser que você tenha muita força política. Muita articulação. Por isso que na política é muito importante você ter Então é relacionamento. tudo peãozinho do tabuleiro. Na maior parte, sim. Que coisa, hein, rapaz? Na maior parte, sim. O jogo político de bastidor, ele é... Por isso que eu falo, eu gosto muito dele.
porque não tem nada a ver com a política que a gente assiste na televisão, não tem nada a ver com a rua que a gente assiste. Então, a gente percebe que todos os movimentos, muitas vezes, são feitos de cima para baixo. Eu vejo esses donos de partido, não vou falar nome aqui, que é cara desmoralizado, é gente desmoralizada, mas os caras falam, todo mundo abaixa. Que é isso, Paulo Ricardo? É por causa disso? Muito poder. Muito poder. E tem mais, não só isso nas campanhas eleitorais. A influência e direcionamento de voto, por exemplo. Então, dentro do Congresso Federal, dentro da Assembleia, dentro do Senado, dentro das câmaras de vereadores, esses poderes, você direciona o partido para uma... Dificilmente o presidente do partido dá liberdade para cada deputado votar no projeto que ele quiser, do jeito que ele quiser. Uma pergunta que... E isso não é contra a lei, o problema é o jogo interno. Ó, se eu não for com ele, na próxima eleição eu tô fudido. É mais ou menos assim? Muita coisa é isso. Tipo um congressista lá, se ele não atender o presidente do partido dele, porque vai contra os princípios, ele quer seguir outro rumo. Ele tá lá na frente, ele tá fudido. É difícil. Não, se ele fizer isso. Não, assim, se ele fizer isso, é difícil. Ele vai ter que ter um partido dele. Entendi. Entendeu? Então, porque assim, existe uma proposta, né, de movimento que foi iniciado inclusive pelo Pablo Marçal. Iniciado não, fortalecido pelo Pablo Marçal agora, que é da candidatura independente. Eu ouvi falar. Lá nos Estados Unidos é assim mesmo? Tem, nos Estados Unidos tem. Como funciona isso aí? Qual que é o problema da candidatura independente? É que ela não te dá suporte, não te dá apoio nenhum. Mas qual tipo de suporte e apoio? De gente. De militância. De base. De base. Mas o cara tem que criar. Aí o cara tem que ser popular sozinho. O Marçal é fácil ser um candidato independente. Entendi. Mas você pegar uma cidade igual Miguelópolis, por exemplo, você tem que ser muito popular dentro da cidade para criar uma candidatura independente. Sem recurso de partido, sem gente para trabalhar para você, sem estrutura pré-campanha. Sozinho, sou candidato, assim, né? No oba-oba, entre aspas. Porque aí você vai ter que pagar tudo, você vai ter que trazer todo mundo, você vai ter que fazer tudo sozinho, você não tem um partido para fazer isso para você. Então é um pouco mais profundo. Então a proposta... Mas, antes de dizer, eu quero que você continue. Qual que você acha que era quais os benefícios que viriam com um negócio desse aprovado, você acha? Ou não via benefício nenhum? Assim, eu sou uma pessoa que acredito muito no relacionamento político para o crescimento da sociedade. Eu não acho que a pessoa sozinha, sendo um outsider, ele consiga transformar muita coisa. Porque o nosso sistema hoje, que é a democracia, não permite que você faça isso sozinho. Mesmo que você seja eleito como um candidato independente, você vai ter que compor com a Câmara, que está cheia de partidos. Então, assim... No final das contas, na fritada do ovo, vou dizer assim, você vai ter que negociar com todo mundo. Vai fazer a mesma coisa. De qualquer jeito. Pra você governar, senão você não governa. Pode ganhar eleição. O Pablo Marçal fala isso. Fala, eu quero não gastar o mínimo, não fizer acordo nenhum agora, porque lá na frente eu vou ter que sentar com esse pessoal e fazer acordo. Quer dizer, eu acho até bonito dele falar nesse sentido, porque também teve uns que falavam, eu não negocio. Chega lá, senta no colinho de todo mundo, que você não vai. Não vai rodar, né? O Bolsonaro é o exemplo. Então, a gente tem que entender que a política é relacionamento, principalmente dentro da democracia. Só se a gente mudar o sistema, aí beleza. Mas na democracia ganha quem é popular. E assim, você não escolhe o partido da pessoa que você vai negociar. Você pode fazer o seguinte, não, eu sou de extrema direita, não negocio com quem é do PT. Beleza, mas você vai ter que negociar com a maioria da casa. Sim, ué. Você não precisa negociar... Você tem que ter a maioria, ué. Exatamente. Então... Mas isso aí já acontece, não já? Já acontece muito. Já é separado os grupos, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, o partido independente não elimina isso. Sim. A candidatura independente não elimina Eu acho que tira a burocracia do cara ser candidato. Exatamente. Só isso, né? Aí ele não fica preso. Isso. Em alguém para ser candidato se ele quiser. Hoje, por exemplo, até o cara que vai ser candidato a vereador, ele precisa do presidente da municipal nomear ou colocar o nome dele, aceitar lá na convenção. Então, assim, o cara pode chegar, o presidente do partido, se você é candidato a vereador no PL, você briga com o presidente do partido, o cara pode fingir que tá tudo bem, chegar lá no último dia da convenção, tira seu nome fora, você não pode fazer nada. Então, assim, não é eu sair candidato se eu quiser. Nós somos dependentes dos presidentes do partido hoje para sair candidato. Que sistema, hein? Esse sistema é um sistema democrático.
É porque é o que dá o dinheiro. Não, eu falo assim, mas e por que que nos outros lugares não usa esse tipo de sistema? Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos é um pouco assim. É um pouco assim também. Só que eles têm as prévias. E o que Ah, acontece nas prévias? Eles ah. escolhem o candidato na prévia. Então É lá são na duas prévia que eleições. acontece Exatamente. Entendi. Então são duas eleições Uhum. que eles fazem. Entre eles Isso. e depois... Isso. Foi mais ou menos o que o PSDB fez, por exemplo, para lançar o Dória de candidato. Quando o Alckmin queria pôr ele, pôs ele. Então o Dória primeiro ganhou no PSDB, dentro da executiva do PSDB, e depois saiu candidato e ganhou como candidato a prefeito de São Paulo. Uhum. Então, existe esse sistema, que é partidário. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem só 2 partidos. Tem mais, mas 2 de visibilidade, né? Grandes, que são os republicanos e os democratas. Então, lá você acaba. As prévias ganham muito mais notoriedade para a eleição de presidente, por exemplo. Então, até ser candidato a presidente da República, por exemplo, pra você ter uma ideia, você depende do partido, depende do presidente do partido. Se você não for presidente do seu partido, você corre o risco de perder a candidatura, que foi o que aconteceu com o Marçal em 2022. Era candidato até o último dia e o presidente do partido vendeu o partido. Que coisa, né? Foi mais ou menos o que o Emael fez agora de novo. Aconteceu com... Qual que é o partido do Emael? Democracia Cristã. Ele ia sair por ele, né? Ia sair no pelo finzinho Democracia disse que ele Cristã. recebeu ligação. Falou No assim, dia. No dia? Recebeu no dia do prazo final, o Emael falando, ó, você no nosso partido você não vai ser candidato mais. Ou seja, a pessoa fica totalmente dependente do presidente do partido. Entendeu? Já fez uma pré-campanha, já estabilizou base, já construiu tudo, para chegar no último dia o presidente vender, receber um dinheiro lá de outro partido e ele falar assim, ó, você não é candidato mais não. Comprei uma casa na praia. Entendeu? Rapaz, e eles jogam assim, né? Não, deixa eu pegar esse boizinho aqui. É. Daqui a pouco eu negocio essa candidatura. É mais ou menos É assim. exatamente isso. Nossa Senhora. Ô Paulo Ricardo, eu quero te agradecer por esse momento que você partilhou com a gente aqui. Foi um momento muito bom pra gente conversar um pouco sobre política e entender um pouco mais, né, do seu trabalho, né, do marketing eleitoral, que é o... Querendo ou não, esse pessoal tudo precisa de gente igual você, né? Você está trabalhando com 5 candidatos. Isso, nós estamos trabalhando com 5 candidatos. Mas boa sorte. Obrigado. E muito obrigado por você ter participado do nosso programa. Viu? Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E, como eu disse no começo, para mim é uma honra participar, porque esse tipo de iniciativa engrandece muito a nossa cidade, as nossas pessoas. Eu também sou daqui de Miguelópolis, então não estou morando aqui hoje, mas a gente tem nutre um amor por essa cidade. Sim. E a gente vê nascendo, brotando esse tipo de iniciativa, é muito importante para nós ir valorizando as pessoas, né? Aqui que construíram essa cidade, que tem história nessa cidade, que tem cultura nessa cidade. Eu vi que você entrevistou meu avô, você entrevistou meus tios, então eu vejo e eu fico feliz e honrado de poder tá aqui nessa mesa também, porque quem sou eu, né? Perto do meu avô e meus tios, mas eu vejo que Miguelópolis tem avançado, tem crescido e novas oportunidades como essa, espero que surjam ainda mais aqui na cidade, levando o nome da cidade, porque a internet leva o nome da cidade para todo lugar. E você crescendo com o seu podcast aqui, falando da vida das pessoas, né? Não só da cidade de Miguelópolis, sim, é o que vai fazer esse nome se expandir. Parabéns pela sua iniciativa e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Obrigado a você que está conosco até agora. Que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até o próximo Metamorfose. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.